Salve, salve nação! Temos aqui atualizações das negociações entre Flamengo, West Ham e Lucas Paquetá. Galera, o jogador reforça a pessoas próximas desejo de não entrar mais em campo pelo clube inglês. Olha isso, cara! Paquetá promete ir ao limite por liberação imediata e Flamengo tenta acelerar acordo com West Ham. Cara, separei aqui os melhores momentos da imprensa falando sobre essa negociação complexa, difícil pelos valores e também pelas condições do West Ham que briga para não cair lá da Premier League. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá para o vídeo aqui, as imagens são do Sport TV. Isso que o jogador quer, né? Paquetá e o Flamengo. Olha o próximo passo aí, ó. Paquetá promete ir ao limite por liberação imediata. O Flamengo tenta acelerar o acordo com o West Ham. Como eu disse na abertura, né? Hoje, em vez de vem ou não vem, a discussão parece sempre vem agora ou vem no fim da temporada. Sempre lembrando que o West Ham está lutando contra o rebaixamento no campeonato inglês, né? Impressionante porque... Está lutando e está perdendo a luta nesse momento. Sim. Ele tem contrato com o clube londrino, né? E esse clube de Londres, assim, da primeira divisão, né, a Premier League, é uma divisão, talvez, eu acho que ela é mais rica, inclusive, que La Liga, da Espanha, é a liga mais rica do futebol do planeta, né? Então, os valores são muito altos, mas mesmo assim, o clube de Londres, o West Ham, é um clube tradicionalíssimo, acho que não tem nada, não tem nenhum clube do Rio e São Paulo, né, que a gente possa comparar o West Ham e tal, o clube de São Paulo, Rio de Janeiro, não tem nada parecido, mas é um clube muito popular, que não ganha títulos há muito tempo e de estar sempre do lado de baixo da tabela dos campeonatos ingleses, né? E nesse ponto, eu estava lendo sobre isso, a imprensa inglesa, né? Na visão do treinador do West Ham, o Lucas Paquetá é uma peça insubstituível. Então, eles não querem liberar de jeito nenhum. Vamos ver, isso a gente está falando, se vai valer a vontade do jogador de vir para o Brasil e já jogar o Campeonato Brasileiro, né? Já jogar Libertadores, já inserir nesse contexto e também, claro, né? Ficar mais perto da seleção brasileira. Mas ele já é um convocável, né? Isso não é um problema para ele, né? Não é que nem o Gerson, né? Que quis vir para o Brasil visando isso, né? Então, vamos acompanhar, assim, mas provavelmente eu acredito que, assim, como você falou, Barreto, que vai fazer, a palavra dele vai ter que ser respeitada. É porque o Paquetá, ele já queria vir antes, na verdade, né? Se você analisa ali as entrevistas dele, tudo, principalmente depois da absolvição no caso de manipulação de apostas, a ótima entrevista que ele deu para o Carlos Gil na seleção, ele ainda está no West Ham por uma gratidão. Ele é grato a muito poucas pessoas porque ele acha que ele foi um pouco isolado, que ele não teve o apoio necessário em todo esse processo que ele passou, por exemplo, da Federação Inglesa, o que resultou depois da absolvição em episódios em campo mesmo, do Paquetá muito nervoso em campo. Ele acha que ele não foi bem tratado pela imprensa inglesa, o que era de se esperar, no fim das contas, sabendo do terreno onde ele estava pisando, em todo esse processo. Ele acha que todo esse processo, e óbvio que foi desgastante para ele, não quero entrar no mérito da discussão, porque ele foi absolvido e esse caso está encerrado. Mas todo esse processo foi muito duro para o jogador Paquetá, psicologicamente, né, em campo. Então, quem apoiou ele no meio disso tudo foi o West Ham. O time dele, de fato, apoiou, manteve ele jogando ali, mesmo ele jogando mal, né, o Paquetá teve tecnicamente uma queda com isso. E ele, a partir do momento dessa absolvição, que já foi antes da última janela, ele falou, eu preciso ficar aqui um pouco mais, eu preciso devolver essa gratidão um pouco mais. Mas desde que esse caso estourou, ele não está com a cabeça no futebol mais na Inglaterra. E é um cara muito identificado com o Flamengo, que sempre sonha voltar para cá, que vê o que o Flamengo se tornou, né? O Flamengo de 2018 que o Paquetá deixou é um Flamengo muito diferente do de hoje. Era um Flamengo em meio a esse processo de reestruturação, mas não era nem de longe esse time que hoje se compara em cifras, números, com times europeus, inclusive. É um time que tem muito mais chance dele ser campeão de títulos importantes pelo Flamengo do que pelo West Ham. Aliás, ele não tem chance de ser campeão pelo West Ham, né? A não ser que pinte ali um milagre de uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga em algum momento. E aí passou esse tempo, ele quer vir. Tem que ver se ele vai conseguir essa liberação para vir agora ou vir depois. Mas já era de se esperar esse movimento em algum momento. E se ele não vier agora, nem depois, vem no final do ano, porque o contrato dele acaba, né? Então, assim... No meio do ano. No meio do ano, né? No final da temporada inglesa. Mas vai acabar vindo um pouco antes, eu acredito.
Nós temos o Nuno Espírito Santo, técnico português do West Ham, falando sobre... Aliás, o Paquetá já conversou diretamente com ele, né? Falando sobre essa negociação. Vamos rodar. I think it's a situation that we have to solve. All of us at the club have to solve. We always want our best players to be involved, and Lucas is one of our best players. So let's try to solve the situation. And look, my job is to prepare the team, and to prepare the team with the best players that we have. Lucas is one of the best players. My job is to try and take the best out of all of them. Pelo que ele falou ali, galera, ele não quer perder o Lucas Paquetá, né, cara? Não parece assim muito receptivo a ideia de perder o Paquetá nesse momento em que o West Ham é o 18º colocado com 14 pontos. Cai em 3. 18º, 19º e 20º cai no campeonato inglês. O 17º é o Nottingham Forest com 21 pontos. É uma diferença de 7 pontos para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Deu ruim. A situação é dramática. É dramático vendo os jogos também. Os jogos do West Ham, a diferença do West Ham para o Nottingham Forest é gigantesca. Você vê os jogos do Nottingham Forest, é um time que luta, batalha, consegue resultados ali. O jogo contra o Manchester City, por exemplo, foi um jogo que deu trabalho ali, é um dos melhores times do campeonato. O West Ham parece ser assim, entregue muitas vezes. O Paquetá é um cara, ele é um oásis ali de um pouquinho de criatividade, mas é comparar mais ou menos aquele time que fica em 20º do Brasileiro. É comparar o Sport com o Fortaleza do ano passado. Assim, o Fortaleza era um time que brigava, conseguia fazer bons jogos, e o Sport era aquele time que parece que já começou o ano rebaixado. É difícil a situação do West Ham, vai acabar... Se não for rebaixado, vai ser um milagre ali, e o Paquetá quer se livrar dessa, mas não é por maldade, né? É porque ele quer vir jogar no Flamengo e tá no direito dele se os times se acertarem. Antes de ir para o intervalo, tem um registro. Para falar do Paquetá, que eu sei que todo torcedor do Flamengo quer saber sobre isso aqui, ó. Tem a matéria do Cauê e da Luísa Sá, uma atualização da negociação que o Paquetá promete ir ao limite pela liberação imediata, e o Flamengo tenta acelerar esse acordo com o West Ham. Porque é aquilo que a gente tem falado, né? Num primeiro momento, a barreira era financeira. Isso foi praticamente resolvido, né? Num primeiro momento, o West Ham queria o quê? 60 milhões de euros. Muito caro para o Flamengo. O Flamengo ofereceu 35, mais 5 de bônus. Poderia chegar nesse total de 40 milhões de euros. Ainda assim, um grande investimento para um clube brasileiro. Seria a maior negociação da história de um clube brasileiro. E o West Ham falou, não, quero 50. Mas já aceitou os valores do Flamengo. Agora a barreira é a data da apresentação, porque a Premier League termina no final de maio e o Lucas Paquetá e o Flamengo querem uma apresentação imediata. Só que a situação do West Ham na Premier League é desesperadora, porque o time está na zona do rebaixamento, está 7 pontos distante ainda para sair da zona. O técnico do West Ham, o Nuno Espírito Santo, deu uma entrevista ontem dizendo que é muito importante que essa negociação seja resolvida logo. Deixou claro que o Lucas Paquetá é titular, embora não tenha participado das últimas 2 partidas por conta de uma lesão nas costas, mas que ele é muito importante nessa briga contra o rebaixamento e que ele conta com ele. Mas deixou nas entrelinhas essa situação de que se você não pode ter o jogador, que pelo menos se resolva logo, porque ele precisa de todo mundo mobilizado nesse momento tão delicado da equipe inglesa na Premier League. Então, o que o Flamengo conta? Com essa vontade do jogador. Não vai fazer muito sentido também, né? Imagina o Flamengo compra o jogador e empresta para o West Ham por alguns meses, o jogador já está focado em outro projeto, pode sofrer uma lesão, não faz muito sentido, né? E outra, se o time é rebaixado, o preço cai também da negociação. Então, hoje o West Ham tem uma negociação, né? Tem uma proposta, tem um jogador que quer muito ir, então é nisso que o Flamengo aposta. O Flamengo admite emprestar? Até admite, mas não é o que deve acontecer. Hoje é um dia importante, talvez a gente tenha uma definição e a gente está, obviamente, acompanhando com todos os nossos repórteres todos os passos dessa negociação. Agora vamos trazer a Estelinha. Muito bem, galera. Temos aqui também um corte da ESPN Brasil. Vamos ver agora o que eles vão falar sobre o nosso Mengão. Link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Inscreva-se lá, vamos lá. Sempre, irmão.
Pode ter certeza. Bom, vamos voltar com o Rafael Marques agora no Rio de Janeiro para falar de Lucas Paquetá no Flamengo. Rafael Marques, temos novidades? Será que é para agora? É para o final do ano? Quando que vem o Paquetá no Mengão, Rafael Marques? A cada instante que passa, mais aumenta a pressão do jogador para cima do Nuno Espírito Santo e dos dirigentes do West Ham, meu querido João. A vontade dele é quase que insana de voltar a vestir a camisa do Flamengo já em caráter imediato. E o Flamengo, a última posição que nós temos a respeito disso é essa, já está disposto até a, quem sabe, aceitá-lo somente a partir de maio, mas vai tentar insistir para que ele venha em caráter imediato, já chegue agora para fevereiro, né, ajudando o Flamengo no início do Campeonato Brasileiro, também no Campeonato Carioca inteiro e também nas primeiras rodadas da Conmebol Libertadores. É esta questão que envolve o momento exato da transferência que está pegando para que a negociação seja dada como sacramentada. Os valores já foram equacionados, 35 milhões de euros, uma pedida inicial de 60 milhões da equipe do West Ham, não só para o Flamengo, como para outros clubes interessados. Ela foi diminuindo gradativamente, até porque a gente sempre fala isso, falei isso sobre a questão do Ryan, repito sobre a questão do Paquetá. O jogador de mercado sempre joga onde quer, então sabedor o West Ham, que teria em seu elenco um jogador insatisfeito, querendo voltar para o Flamengo, a tendência é que ele acabe facilitando um pouco do ponto de vista financeiro esta negociação. Mas o entrave está justamente no momento em que o Paquetá vai chegar, se agora imediatamente ou somente a partir do mês de maio. Uma outra notícia envolvendo o Flamengo está lá em espn.com.br, reportagem assinada pelo Pedro Ivo Almeida e pelo Diego Garcia, a situação envolvendo o Gerson. O Flamengo acionou o TJ do Rio de Janeiro, a 25ª Vara Civil da capital, contra o Gerson por uma questão envolvendo a sua saída do Flamengo para o Zenit, e essa ação versa sobre uma multa que o Gerson e o seu staff terão que pagar ao Flamengo pela quebra antecipada do contrato de imagem. O valor da ação é de R$42.750.000. Quando o Flamengo soube que o Gerson estava acertando a sua transferência para o Zenit, o clube comunicou à equipe russa desta situação. O caso passou, né, um semestre se foi, e agora que o Cruzeiro contrata o Gerson, a situação volta à tona e o Flamengo move a ação contra o jogador e a empresa que cuida da sua carreira, pedindo esse valor em função da quebra do contrato de direitos de imagem. Enfim, os assuntos do futebol nessa época do ano falam muito também sobre o extracampo, mais até do que propriamente o campo, João. 100%, Rafael Marques. A gente estava falando aqui com o Diego Garcia sobre bastidores do Vasco, agora... Está acontecendo, galera. Eu diria para vocês o seguinte, está acontecendo. Hoje é dia de reunião, é dia de decisão. Paquetá promete ir ao limite por liberação imediata e Flamengo tenta acelerar acordo com West Ham. Olha aqui, galera. Eu ia falar galera. Puxa vida. Jogador reforça a pessoas próximas desejo de não entrar mais em campo pelo clube inglês. Ou seja, galera, ele não quer mais ficar lá. Meus amigos, tá esquentando, hein? Flamengo e Lucas Paquetá podem ter um dia decisivo na negociação com o West Ham para voltar ao Brasil. Já, cara, agora, imediatamente. É isso aí. Há uma expectativa de reunião nessa sexta-feira entre os dois clubes que podem aproximar ou até selar o acordo. A questão final é o momento da liberação, mas a vontade do jogador é determinante nessa conversa. Se ele falar, não quero mais jogar aqui, não vou jogar. Se entrar, vou jogar mal, vocês vão perder. Aí não tem jeito, né, cara? O problema, galera, está na discordância por quanto tempo, quando, né, Paquetá chegaria ao Brasil. Estou emocionado, lendo rápido e me atropelando aqui. Flamengo e jogador querem uma transferência imediata, enquanto o clube de Londres pede que ele fique até o final do campeonato inglês para ajudar na luta contra o rebaixamento. O Flamengo não quer ceder, cara, porque deseja contar com o meia o quanto antes, mas admite esperar 3 meses caso a negociação só aconteça desta maneira. A prioridade é ter Paquetá. O principal trunfo neste momento é a vontade do jogador, que já deixou claro que quer sair, não quer ficar mais lá. Isso aí, galera, vai dar tudo certo, hein? Se não der agora, vai dar no meio do ano, cara. Tô feliz, tô contente com essa negociação aí.
Vai dar certo. Paquetá é bom jogador, é excelente jogador, é um extraordinário jogador e vai chegar aqui e... Nossa Senhora, o Flamengo vai ficar mais forte ainda. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, fui.